trazer duas palavrinhas aqui sobre 2024. Nós precisamos agir nas causas dos problemas e não só nos efeitos. Então, agir nas causas para poder ter um crescimento econômico mais forte e sustentável. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O nosso problema é baixo investimento e baixa produtividade. Então nós precisamos agir para aumentar investimento e aumentar a produtividade. É a chamada neoindustrialização, uma nova indústria com inovação e verde, sustentável. Então o presidente Lula assinou duas medidas com este objetivo. A primeira medida do presidente Lula foi uma medida provisória que estabelece o MOVER. Então, o MOVER é a mobilidade verde. São 3,5 bilhões o ano que vem e com previsibilidade. Isso vai aumentando até 2028, quando chegará a 4,1 bilhões por ano. Então, no próximo ano agora, o MOVER, 3,5 bilhões de reais. Ele reduz o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e a contribuição social sobre lucro líquido para estimular inovação, pesquisa, desenvolvimento, inovação. Toda a área de mobilidade. Então, toda a área de mobilidade. Então, o MOVER são 3,5 bilhões, agora em 2024. Isso vai atrair investimento para o Brasil, que quando você de fora vier investir no Brasil, você vai ter o benefício tributário, vai ter o crédito tributário, que pode pagar qualquer imposto. Pode pagar qualquer imposto. Então, ele estimula investimento. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Que é o que nós precisamos. E ele estimula produtividade. Porque o objetivo o que é? Você substituir máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada. Então, ela estimula a descarbonização. Nós estamos fazendo do tanque, aliás, do poço à roda. O mundo faz do tanque à roda. Nós estamos fazendo do poço à roda. Então, o Brasil fica na vanguarda do mundo na questão da descarbonização. Então, eu vou avaliar para estimular a indústria de mobilidade verde, a indústria automotiva, eu vou estimular uma indústria menos poluente, com descarbonização, mas analisando desde o poço, ou seja, como é que eu formo esse combustível. Então, no caso do etanol, eu vou desde a produção da cana até o consumo do combustível. E a partir de 2027, será mais do que continua do poço à roda, mas será do berço ao túmulo. O que quer dizer do berço ao túmulo? Eu vou verificar como é que o carro é fabricado e como é que ele vai ser descartado. Então, eu vou levar em consideração, para o estímulo da mobilidade verde, como é que esse carro é fabricado, os equipamentos que é utilizado, quanto tem de pegada de carbono até o túmulo, ou seja, o descarte do veículo, como é que são os produtos e como é que é feito esse descarte. Então, resumindo, medida provisória, já valendo, 2024, mobilidade verde, 3,5 bilhões
previsibilidade, vamos até 2028 num valor crescente. A segunda medida assinada pelo presidente Lula é o projeto de lei em regime de urgência. 3,4 bilhões, depreciação acelerada. Ou seja, eu vou estimular a renovação do parque industrial brasileiro. Então, as empresas, você geralmente tem uma depreciação dos seus equipamentos que pode chegar a mais de 20 anos. Eu vou depreciando ano a ano. Nós vamos fazer uma depreciação em praticamente 2 anos. Então, depreciação acelerada, as empresas têm redução também de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, para estimular a poder trocar os equipamentos, componentes e buscar produtividade, buscar competitividade, buscar eficiência, se ganhar eficiência, renovar o parque industrial. E, de outro lado, estimular investimento. Vou estimular a trocar máquinas, equipamentos, estimular fábricas, máquinas. Então, vem ao encontro desses dois objetivos: aumentar investimento e aumentar a produtividade. Um escândalo envolvendo o governo Lula e os irmãos Wesley e Joesley Batista da JF, que é famosa pela JBS, né? Aquela que quebrou todos os pequenos e médios frigoríficos do país, porque os seus donos tinham uma relação muito próxima, muito íntima com o poder, especialmente com os petistas. Dessa vez, a compra de energia, vocês devem ter visto, eu comentei no canal, aliás, o Brasil passou a comprar energia da Venezuela. Mas, para além do absurdo da gente nunca terminar a obra que leva o linhão que conecta Roraima ao sistema elétrico nacional, é um absurdo nós temos um estado dentro do nosso país que não está conectado à nossa rede elétrica, numa obra de linhão que não sai há anos e anos e anos e anos e anos por um problema de licenciamento ambiental envolvendo terra indígena e que não se resolve nunca. Todo mundo vai para cima, um problema que nunca se resolve. Isso já é um absurdo por si só. A gente precisar comprar energia da Venezuela para abastecer um estado nosso, isso já é um absurdo. O segundo absurdo é a gente ter a possibilidade de, mesmo com Roraima não estando conectado no sistema nacional, a gente ter condições de produzir energia para que nunca haja apagão lá, e nós temos a infraestrutura para isso. Falta o planejamento estratégico, falta política pública, mas para além de tudo isso, agora a revista Piauí, por meio do jornalista Breno Pires, apresenta a denúncia de que há indícios fortíssimos de corrupção, de superfaturamento em toda essa operação, porque a compra de energia na Venezuela se dá por uma empresa, adivinhem de quem? Dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Vamos entrar nos detalhes desse caso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Em maio de 2023, vocês viram aqui no canal, o governo brasileiro anunciou que ia passar a comprar energia da Venezuela para evitar apagões no estado de Roraima, que, como eu disse, é um absurdo, não está conectado ao sistema elétrico nacional. O argumento utilizado pelo governo Lula é de que a energia venezuelana seria mais barata do que a energia que é produzida no Brasil com as termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis, então diferente da maior parte da nossa matriz energética, salvo engano, 85%, o último número que eu me recordo da nossa matriz energética é de matriz limpa e renovável, principalmente hidrelétricas, né? Na época, o ministro de Energia do governo Lula estimou que o preço seria de R$100 o megawatt-hora. Muito bem. A proposta da empresa chamada Âmbar Energia, a empresa que foi selecionada para o governo para fazer essa importação de energia, foi aprovada pela ANEEL, que é a nossa agência reguladora da energia elétrica, por um valor de R$1.080 o megawatt-hora. O governo brasileiro optou por um modelo de
parceria, né, com empresa privada para a importação de energia da Venezuela. Esse valor é 10 vezes o estimado pelo próprio governo e mais do que o dobro do preço que a própria Venezuela pratica, ou seja, essa mesma energia, né, está sendo vendida para o Brasil pelo dobro do preço, daquele preço que é praticado pelo mercado venezuelano. O governo Lula dá a desculpa, né, de que a situação do sistema elétrico venezuelano é diferente, que o preço de referência é diferente, que está errado, mas o fato é, uma própria agência, né, do Brasil que opera o sistema elétrico nacional, né, que é o operador nacional do sistema elétrico, recomendou que a importação de energia, que o volume, né, de importação não seja superior a 15 megawatts. Justamente essa margem de 15 megawatts é sugerida pelo operador nacional do sistema elétrico para evitar apagões. Quanto o governo, né, tá querendo comprar, quanto a Âmbar, a empresa contratada pelo governo Lula, que é dos irmãos Joesley e Wesley Batista, está querendo importar 120 megawatts, ou seja, muito mais do que os 15 recomendados pela própria agência brasileira especializada nisso e respeitada internacionalmente. A Âmbar é uma empresa, como eu já coloquei, do grupo JIF dos empresários Joesley e Wesley Batista, e é uma empresa que nunca atuou na Venezuela, que nunca importou nada da Venezuela e que nunca vendeu nada na Venezuela. Então, eu pergunto para vocês, como é que uma empresa que não tem nenhuma experiência na importação ou na exportação de produtos ou serviços para a Venezuela vence uma licitação, vence uma competição pública, né, do governo para importar um produto da Venezuela que ela nunca importou? Como que o preço é 10 vezes maior do que o estimado pelo próprio ministério que contratou essa empresa? Como que essa energia custa o dobro daquilo que é praticado dentro do próprio país que está exportando, né, aquele bem? E como que coincidentemente os donos dessa empresa envolvidas nesse escândalo são Joesley e Wesley Batista, aliados históricos do PT, partido responsável por jogar rios de dinheiro público nessa empresa. Esse é um escândalo que foi brilhantemente exposto e investigado pelo jornalista Breno Pires, que aliás é um cara do jornalismo investigativo que vai muito a fundo, é muito profissional, e que poucos veículos de imprensa estão repercutindo isso. Parte por causa da famosa ciumeira da imprensa, que muitas vezes não gosta de repercutir aquilo que é apurado, né, o furo de reportagem de outro veículo de comunicação. A imprensa, de maneira geral, brasileira, não gosta de repercutir porque não é fruto de trabalho de jornalistas da casa, por assim dizer, de jornalistas do próprio veículo de comunicação. Outra parte, sem dúvida nenhuma, veículos como a Globo, não repercutem e não dão a devida atenção e a devida relevância a esse que é um escândalo monumental e que tem o potencial de levar rios de dinheiro do pagador de imposto brasileiro. Não dá a repercussão devida porque faz assessoria de imprensa para o governo, porque seus jornalistas e seus comentaristas descaradamente apoiam o governo Lula e distorcem os fatos para embasarem as suas opiniões, distorcem os fatos para fazer parecer que tá tudo bem, que tá tudo legal, distorcem, omitem, inventam até fatos para tentar justificar a sua posição política de mais absoluto adesismo. É bom a gente ser justo, eu critico muito jornalistas, veículos de imprensa, mas quando esses veículos fazem um bom trabalho, cumprem com seu papel, têm bons posicionamentos, a gente precisa reconhecer também. Tanto o Estadão como a Folha de São Paulo tem feito reportagens mostrando escândalos, desvios de ministério do governo Lula, tem publicado editoriais batendo, né, nesses escândalos, nesses desvios por parte do governo Lula. Agora, a Globo não reconhece um erro, uma falha, não divulga, não reporta um escândalo sequer por parte do governo Lula. E isso precisa ficar explícito, escancarado, porque um veículo de imprensa, ele pode ter posição política, inclusive. O veículo de imprensa pode, inclusive, apoiar, declarar apoio, né, a candidatos, como acontece muito nos Estados Unidos. Agora, isso precisa estar explícito, isso precisa estar baseado em fatos.
e precisa ficar muito claro o que é opinião do jornalista e o que é fato, o que é a reportagem, no que você está reportando aquilo que está acontecendo e onde está a sua opinião pessoal. O que não pode é fazer como acontece no Brasil, de primeiro, fingir imparcialidade onde não existe. Segundo, misturar os fatos e a reportagem com a opinião do jornalista. Terceiro, o que é o pior de tudo, distorcer ou inventar, histórias e narrativas para sustentar o posicionamento político da empresa ou do jornalista. Isso é absolutamente inaceitável. Esse é um escândalo com potencial de derrubar ministro, com potencial de levar a gente para cadeia. Isso se a gente ainda acredita que no Brasil de hoje alguém vai para cadeia por corrupção, mas se a gente voltar para 2017, 2018, seria um escândalo com potencial de levar alguém para cadeia e precisa ter a devida divulgação. E assim que a Câmara dos Deputados voltar no ano que vem com trabalho na Comissão de Fiscalização, eu vou exigir a convocação do ministro de Minas e Energia para prestar esclarecimentos aqui. Por que nós estamos comprando energia mais cara, 10 vezes o preço previsto pelo Ministério? E por que a empresa de um grupo econômico com tantos escândalos nas costas foi contratada para fazer essa operação sem experiência nenhuma nessa operação? Isso nós vamos exigir o esclarecimento, mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não volta no ano que vem com o trabalho da Comissão de Fiscalização, nós precisamos divulgar isso o máximo possível. Ministro Flávio Dino, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença no Brasil em Dia, seja bem-vindo. É um grande prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. E a gente vai começar conversando, ministro, sobre a operação de garantia da lei e da ordem em andamento nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela já está dando resultados, ministro, no combate à entrada de drogas e armas no país? Os portos do Rio, Itaguaí, também no Rio, e de Santos estão com essa presença, assim como os aeroportos de Guarulhos e Galeão, o Lago de Itaipu, também há uma operação em fronteiras, no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e eu não tenho dúvida de dizer que o nível de prevenção é bastante alto, com um número inédito de fiscalizações, ações preventivas. Nós estamos falando de 5 mil, 6 mil cargas vistoriadas, centenas, mais de 100 mil pessoas inspecionadas. Isso significa prevenção da entrada de armas, de drogas, embarcações, 4 mil embarcações. Então, esses números preventivos são relevantes. Houve também prisões, 430 prisões, 58 toneladas de drogas apreendidas, valores ilegais apreendidos. Então, é um modelo, a meu ver, vitorioso, em que polícias, Forças Armadas e Receita Federal trabalham juntas e em defesa da sociedade. E é importante a gente destacar que essa operação faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas, não é? Foi lançado em outubro deste ano, no âmbito do Plano de Ação e Segurança, o PAS, né? Que balanço que o senhor faz, dessas duas iniciativas, ministro? Nós nunca fizemos nada improvisado. Sempre houve o cumprimento da Política Nacional de Segurança Pública, constante lei, a Lei 13.675. Depois, há o Plano Nacional de Segurança Pública, nós demos continuidade, estruturamos, portanto, esses planos operacionais a partir do PAS, como uma dimensão integradora de vários programas, entre os quais esse, relativo ao enfrentamento a organizações criminosas, com um foco muito nítido, muito claro em logística e dinheiro. Ou seja, fechar os canais logísticos, aí me refiro portos, aeroportos, fronteiras, rodovias, e, por outro lado, descapitalizar as quadrilhas no que se refere tanto à apreensão de bens ilegais quanto aos canais que essas organizações usam para lavar dinheiro, no Brasil e fora do Brasil. Com isso, você enfraquece organizações criminosas, esse é o caminho certo. Portanto, eu tenho a viva expectativa que no próximo ano essas iniciativas possam prosseguir. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Juridicamente falando, ministro, essa descapitalização das organizações criminosas é uma coisa rápida, relativamente fácil de se realizar? A parte policial é muito rápida, instantânea, de acordo com as operações. Você apreende, por exemplo, em uma das operações houve apreensão de 250, 260 apartamentos. Apartamentos de alto padrão, em cidades como Balneário Camboriú, litoral catarinense, litoral do Rio, enfim. E aí você apreende e põe à disposição do Poder Judiciário. Aí há uma parte mais lenta, em que é examinada a presença dos pressupostos, que o Código de Processo Penal prevê, eventualmente
eventualmente a destinação desses bens, antecipada ou não, mas a apreensão, o bloqueio em si é instantâneo. Então, nós temos operações em que 5 milhões de reais foram apreendidos em espécie, há operações com a apreensão de 1.000 armas, há operação com a apreensão de dezenas de veículos, aviões. Então, isso é feito, que eu diria cotidianamente. E o que é positivo é que o presidente da República vai editar um decreto estendendo esse trabalho para integrar os estados. E nós temos, pela primeira vez, uma rede nacional de combate a esses ativos ilegais, integrando o governo federal com os estados. Aproveitando essa informação, como é que o senhor avalia a cooperação e a integração atual de secretarias estaduais, municipais de segurança com as ações do Ministério da Justiça? Temos hoje o nível mais alto de integração dentro do conceito de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que nós tiramos do papel. Então, operações integradas, disponibilizamos 920 mil diárias para as polícias estaduais fazerem a operação conosco, de combate ao abuso sexual contra crianças, de combate a desmatamento, de enfrentamento a homicídios, a feminicídios. Então, você tem uma integração prática, cotidiana, não são apenas reuniões ou seminários. Essa integração também se manifesta com o governo federal alocou. São 18 bilhões de reais que foram investidos esse ano em segurança pública, abrangendo as polícias federais, claro, sim, mas também apoio a estados, municípios, com viaturas, armas, drones, essas operações integradas. Então, esse é um caminho que eu creio que veio para ficar, porque num país desse tamanho, ninguém consegue fazer segurança pública sozinho. É verdade. Ministro, neste primeiro ano do governo Lula, terceiro mandato do presidente Lula, e com o senhor à frente do Ministério da Justiça, nós tivemos também a retomada do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, dessa vez com foco mais forte aí na prevenção à violência contra a mulher e também em áreas mais vulneráveis das grandes cidades. O que levou a essa definição de foco, ministro? Nós precisamos reduzir a perda de vidas humanas em razão de atos criminosos. Então, essa é uma determinação, é uma meta essencial, fundamental. E aí vem o combate ao homicídio, à lesão corporal seguida de morte, ao roubo seguido de morte, ao feminicídio. Então, o PRONASSE ajuda um pouco na repressão, mas sobretudo na prevenção. Então, o PRONASSE destinou recursos para casas da mulher, para as mulheres poderem ter espaços de atendimento, para obter as medidas protetivas com mais velocidade e impedir, portanto, o crime também, para os crimes serem mais celeremente apurados. Destinou viaturas para as patrulhas Maria da Penha, para as delegacias da mulher. E iniciamos hoje o PRONASSE Cultura, que é um programa, a meu ver, essencial, com edital de 30 milhões, 40 grupos já foram contemplados. São projetos culturais nas comunidades, nas 163 cidades mais violentas do país, porque cultura, esporte, educação, saúde, são políticas públicas sem as quais não existe segurança pública de verdade. Então, o PRONASSE traz essa visão social, uma visão mais eficiente nas políticas de segurança. Tá certo. Uma outra área em que a atuação do Ministério da Justiça foi marcante este ano, infelizmente pelos fatos que provocaram isso, é a segurança nas escolas, né, ministro? Nós tivemos aí alguns episódios lamentáveis, né? Mas o programa Escola Segura, ele está aí para prevenir e também para dar resposta a esses acontecimentos, não é verdade? O Laboratório de Crimes Cibernéticos foi ampliado, tem mais eficiência, mais integração da Polícia Federal, com a sua diretoria de crimes cibernéticos, com os estados, com as polícias civis. Dezenas de ataques foram evitados, com a apreensão de objetos, instrumentos como facas, armas, máscaras. Houve o DEVLIND de planejamentos e, portanto, impedimento de ataques, e isso muito pela internet, pelas plataformas. Tivemos hoje um nível mais alto de colaboração dessas plataformas do que havia no começo do ano. Então, são êxitos desse programa. Quando, infelizmente, lamentavelmente, há essas tragédias, hoje também você tem um local que rapidamente vai nas redes, identifica os autores, identifica que há uma dimensão coletiva nesses crimes, no mais das vezes. Se imaginava que era um perpetrador, um homicida isolado. E o que a gente vê hoje é que, em muitos casos, há instigadores, há grupos que
entre aspas e muitas aspas, lucram, entre aspas, se divertem. Eu considero que isso é uma espécie de recreação, e aí chacinam pessoas, aí fazem com que haja chantagem contra meninas, abusos sexuais contra meninos e meninas. Então é um universo muito grave, e a Operação Escola Segura e o Laboratório de Crimes Cibernéticos trouxeram mais eficiência. Agora é um terreno em que é preciso caminhar muito, inclusive no que se refere ao modo de funcionamento das plataformas, porque não é razoável que haja filtro para quase tudo, haja filtro para identificar os hábitos de consumo das pessoas e não haja filtro para ajudar a prevenir e combater esse tipo de etos violento que está nos lares dos brasileiros. Então é uma combinação aí de uma ação legal, né, de regulação, com os investimentos em inteligência. Sem dúvida, inteligência policial, prevenção, repressão via inteligência policial, mas é preciso avançar também no mercado privado, que não pode ser a lei da selva, que infelizmente em alguns sentidos tem sido, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem relatos de meninas, e eu vi desde pessoas, adolescentes, sendo obrigados, chantageados a cortar os braços, automutilação, como também atos de violência sexual, os mais abjetos, também planejamento de homicídios, instigação a suicídios. Então, isso realmente é um tema fundamental para o próximo ano. É verdade. Ministro, para a gente encerrar, no início do ano, o governo lançou uma mega operação de socorro à população Yanomami e também de combate a crimes ambientais na região amazônica. E a gente pode dizer que isso foi um embrião do programa Amazônia, Segurança e Soberania? Houve a constatação da necessidade de uma presença permanente. Nós temos esses temas indígenas que são gravíssimos, nós temos garimpo ilegal, havia um quadro de descontrole absoluto no que se refere a crimes ambientais. Hoje você tem a retomada do conceito de autoridade de lei. Eu não sou contra atividades produtivas, claro, mas ela não pode ser de qualquer jeito, porque nós temos o artigo 225 da Constituição que compromete a todos nós com a nossa geração e com as futuras. Então é preciso, sim, explorar economicamente os patrimônios, as atividades, porém observando a lei para que haja sustentabilidade social e ambiental. Isso foi retomado. Nós tivemos redução de desmatamento ilegal na Amazônia nesse ano. As polícias tiveram um papel muito grande em conjunto com os órgãos ambientais. Tivemos também mais de 750 dragas de garimpo ilegal nos rios da Amazônia que foram destruídas. Com isso, os alertas de garimpo ilegal também despecaram, caíram mais de 50%. Então, são ações significativas que dizem respeito à nossa economia, mas também a segurança climática do Brasil e do mundo. Então, é realmente também uma vereda. Eu diria que você tem a política nacional, o PAS, Plano Nacional, PAS, os programas, PRONASSE, você tem o enfoque de crime organizado e você tem o AMAS como objetivo fundamental para o Brasil. Afinal, a Amazônia Legal é a maior parte do nosso território e há uma premência de que nós cumpramos o nosso papel para o Brasil, para os brasileiros e também como serviço ecossistêmico e ambiental para a humanidade. Com certeza. Olha aí, pessoal, multidão de gente, milhares e milhares de pessoas. Entramos ao Palácio dos Três Poderes, olha. Entramos na esplanada, pessoal, entramos. Eu, no dia 8 de janeiro, eu estava com a minha família em Paris. Nós tínhamos chegado no dia 6, após a eleição, após a diplomação e a posse. Eu fiquei em Brasília para a posse no dia 1º. Aí eu voltei a São Paulo no dia 5 e no dia 6 eu embarquei. Eu tinha chegado em viagem, no dia 8 eu estava no hotel, quando lá aproximadamente já eram umas 5h30, 6 horas, eu comecei a receber as notícias do que estava acontecendo. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu vi as imagens da invasão naquele momento no Congresso Nacional. Imediatamente eu liguei para o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino já
já é meu amigo há muito tempo, desde 2005, né, nós temos uma relação de amizade, e indaguei o que tinha ocorrido, como que a polícia militar tinha deixado entrar na esplanada, porque até sexta-feira havia já o consenso, inclusive uma ata anotada, uma ata assinada por todas as autoridades, e essa ata consta no inquérito que a Polícia Federal vem investigando, que seria absolutamente vedada a entrada dos manifestantes na esplanada dos ministérios. Exatamente por isso se fez uma barreira nessa entrada, e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não replicou a segurança que fez no 7 de setembro de 2022 e 2021, porque ninguém entraria. Por algum motivo, exatamente essa omissão até agora dolosa que vem sendo apontada pela Polícia Federal, pela própria Procuradoria-Geral da República, que denunciou vários oficiais da Polícia Militar, por essa omissão, eles ingressaram. Olha, a hora que você rompe a barreira e não há nada atrás, acaba ocorrendo a invasão. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A Procuradoria-Geral da República fez uma investigação muito importante, aí foi a própria Procuradoria-Geral, ofereceu a denúncia contra os oficiais da Polícia Militar, inclusive juntando conversas de WhatsApp, celular, demonstrando em tese, e isso a Procuradoria precisa comprovar na ação penal, mas demonstrando que há fortes indícios que foi uma atitude dolosa. Há necessidade dessa comprovação, mas há imagens dos carros blindados da Polícia Militar se retirando e permitindo a passagem. Então, eu não diria, pelo menos com os indícios que agora, e por isso que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia, eu não diria que houve só incompetência. Há fortes indícios de crime, exatamente por isso que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia. E agora há necessidade de se comprovar especificamente a conduta de cada um, mas que há materialidade do crime, isso ficou demonstrado no recebimento da denúncia. Que não era possível que não se retirassem, por exemplo, os golpistas de frente dos quartéis. Que eu estava decretando naquele momento a determinação, e essa sim é de ofício, de que eles estavam em situação de flagrante delito e que em 24 horas a polícia deveria retirar todos, inclusive prendendo em flagrante delito. O presidente ele estava conversando com a sua equipe, com o ministro da Justiça, com o advogado-geral da União, sobre uma GLO, possibilidade de GLO ou intervenção. E o que eu fiz, aí a decisão é do Executivo, mas eu relembrei ao presidente que, no momento anterior, na época do presidente Michel Temer, já havia ocorrido uma intervenção específica só na área da segurança, para que o governo federal comandasse a segurança do Distrito Federal, e que isso poderia ser uma boa medida, porque usaria as forças policiais sem a necessidade da convocação das Forças Armadas. Porque no decorrer das investigações, nós temos vários depoimentos, vários interrogatórios de réus presos, que foram presos pela invasão, pela tentativa de golpe, que disseram que no quartel, tanto aqui em Brasília, quanto no resto do país, ocorreram várias palestras pedindo para as pessoas virem até Brasília, invadirem o Congresso Nacional, ficarem no Congresso até que fosse obrigatório uma GLO para que tentassem convencer o Exército a aderir ao golpe, à intervenção militar. Então, nós só soubemos isso depois na investigação, o que mostra o acerto da medida. Agora, a justiça seja feita institucionalmente, em nenhum momento as Forças Armadas, principalmente o Exército, chegaram a flertar com a possibilidade de golpe. O fato de elementos isolados das Forças Armadas terem aderido ou incentivado, o que vem sendo investigado também, isso não coloca aqui em dúvida que as Forças Armadas atuaram totalmente dentro da democracia. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe,
Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e isso tentou voltar ao que foi o AI-5, né, o que foi um período de exceção, porque claramente foi algo organizado, e os autos, as investigações demonstram isso, ônibus saindo de quartéis no Brasil todo, já com um discurso de invasão, 200 percursores invadiram, a Polícia Federal já chegou a eles, invadiram de bataklava, todos de preto, com radiotransmissor, invadiram cortando a luz dos locais, ou seja, eles já sabiam a planta dos locais, incentivando as pessoas e com uma finalidade. A finalidade era exatamente não sair de lá até que convencesse as Forças Armadas a darem um golpe militar. Então, de baderna, não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores para conseguir um golpe militar, depor o governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes, e fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos muitos problemas em relação a no geral, a uma verdadeira incitação criminosa por várias autoridades públicas contra o Supremo Tribunal Federal. E o ápice disso foram manifestações no dia 7 de setembro de 2021. Foram as manifestações mais graves, onde se incitou realmente, eu diria, agressões físicas até ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. E o grande problema é a incitação, você incitar uma turba raivosa contra um determinado alvo. Isso é muito perigoso, e a criminologia aponta isso. É o que nós chamamos do lobo solitário. Alguém acorda um dia e fala, então vou resolver isso para o meu grupo, e pratica um crime, um assassinato. Então o Supremo Tribunal Federal foi, e alguns ministros em especial, e eu diria eu mais especial ainda, foram sendo marcados como alvo. Agora, em momento nenhum, isso afetou a independência, a autonomia e a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tínhamos uma missão em relação às eleições, realizar as eleições. Nós realizamos as eleições, primeiro e segundo turnos, com todos os problemas que hoje são conhecidos. No segundo turno, a tentativa da Polícia Rodoviária, de parte da Polícia Rodoviária Federal, de tumultuar o jogo democrático. Depois, no dia seguinte das eleições, a greve dos caminhoneiros, tentando parar o país, foi necessária uma decisão judicial minha, determinando que as polícias militares removessem todos os caminhoneiros. Tivemos a tentativa de impugnação no partido político só das urnas que interessavam a esse partido, mas com tudo isso o Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, concluiu sua missão. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se não houvesse uma reação forte das instituições, nós hoje não estaríamos conversando aqui, porque o Supremo Tribunal Federal estaria fechado. Eu, provavelmente, como as investigações demonstraram, havia só 3 planos, né, de prisão em relação a mim. Um só com prisão e outros 2 com prisão e morte e sumindo o corpo. Em relação às penas, veja, as pessoas foram condenadas, as que foram condenadas por todos os crimes, por 5 crimes. Essa é a legislação. Foram condenadas por tentativa de golpe, por subversão aos poderes constituídos, por associação criminosa, por dano ao patrimônio público e por atentado ao patrimônio da humanidade. São crimes que o Congresso Nacional
editou. Obviamente, somadas as penas já de 2 a 17 anos já condenados. Então, são penas absolutamente razoáveis. Se fossem as penas máximas, poderia chegar a 50 anos. As pessoas no Brasil, principalmente, e infelizmente isso é importante ser salientado, principalmente as pessoas da classe média, que foram essas que atacaram, elas precisam saber que a lei é para todos. A lei não é só para as pessoas que têm menos condição econômica. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar e, se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente. Não é possível. Isso em nenhuma democracia do mundo ocorre e não vai ocorrer no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal não é meu, não é seu. O Supremo Tribunal Federal é de todos. Nós passamos. O Supremo fica, o Palácio do Planalto fica, o Congresso fica. Então, é algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil, porque eu diria que foi uma das coisas mais graves. Nem nos outros 2 momentos de exceção, na verdade, nos 3 momentos de exceção no Brasil republicano, o estado de sítio de Marechal Deodoro e Marechal Floriano, a ditadura Vargas e a ditadura militar, se destruiu o Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições se mostraram fortes. Houve resistência, resiliência e a normalidade retornou. Não é questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão, não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. E nas questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então, são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos dois. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. Como não se sabia exatamente o que era, havia necessidade que providências fossem tomadas. Umas ligações, depois eu conversei com a presidente do Supremo, então o presidente, a ministra Rosa, conversei com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um pouco depois o ministro Flávio Dino me ligou, passou o presidente da República, o presidente Lula, conversamos também, e o meu grande receio, e na verdade acho que o receio de todos, era exatamente que isso acarretasse um padrão, ou seja, uma operação dominó, que em outros estados isso pudesse ocorrer, que pudesse haver adesão eventual das polícias militares. Eu entrei em contato com os núcleos de inteligência que eu havia criado aqui no TSE, aparentemente tudo estava tranquilo, mas nós não podíamos naquele momento descartar nenhuma hipótese. Não tinha policiamento. Quando mandaram, inclusive com risco pessoal aos policiais militares, mandaram recrutas que tinham acabado de ingressar. Só depois que houve a ordem judicial e houve um apelo mais forte, que se mandou o choque. Aí em 20 minutos se resolveu. A pedido da Polícia Federal, eu decretei a prisão tanto do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança e o comandante-geral da PM. Não sabíamos se isso poderia espalhar para as outras polícias militares, e foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal para evitar também que eventuais outros governadores extremistas pudessem aderir a uma tentativa de golpe. E diferentemente do que se criou uma lenda urbana de que eu teria decretado de ofício
essas medidas, a prisão foi decretada a pedido da Polícia Federal e o afastamento a pedido da AGU, da Advocacia Geral da União, que pediu o afastamento de todas as autoridades envolvidas ou que naquele momento pareciam estar envolvidas com essa tentativa de golpe. Quando se envolve a família, é muito mais sério, porque nós, que estamos no cargo, por um motivo ou outro, nós aceitamos os riscos. Foi uma opção minha. Agora, a família não. E esses extremistas, principalmente esses milicianos digitais, são extremamente covardes. Eles são covardes pessoalmente e muito corajosos virtualmente, escondidos atrás do anonimato. Eu diria que quase diariamente mandando ameaças, principalmente para as minhas filhas, porque, além de tudo, eles são covardes e misóginos, e sempre ameaças de cunho sexual, porque são pessoas deturpadas. Então, logicamente, a segurança da minha família foi reforçada. A minha segurança já era a mesma, porque de ameaça eu já convivo há muito tempo, desde o tempo de secretário de Segurança, mas tomamos as condições, todas as condições necessárias para que a minha família não fosse prejudicada e para que o trabalho pudesse continuar, as investigações pudessem continuar. Houve uma instrumentalização das redes sociais que fizeram uma verdadeira lavagem cerebral em grande parte da população. Isso foi feito, eu diria, 5, 6, 7 anos, esses 4 anos mais. É um discurso extremista, pegando os temores das pessoas, a partir de algoritmos de inteligência artificial, que captam o que a pessoa consulta e aí ia direcionando isso. Então, medo do comunismo. Então, essa pessoa é comunista. E começava com algumas verdades, se cria uma mentira. E isso foi gerando um ódio nas pessoas que foi sendo canalizado para um golpe de Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E por isso que eu insisto, e agora, em 2024, o TSE já começou em 23 e vai continuar, uma regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial, porque senão serão instrumentalizadas novamente contra a democracia. Nenhum direito fundamental é absoluto. A vida não é absoluta. Tanto que você, em legítima defesa, pode eventualmente matar alguém. Nenhum direito é absoluto. Qualquer dos direitos fundamentais, inclusive a liberdade de expressão, atinge o seu limite quando está agredindo o direito dos demais. Nenhum direito pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. No momento que você quer usar a sua pretensa liberdade de expressão para gerar ódio, para atentar contra a democracia, para discursos machistas, nazistas, misóginos, homofóbicos, você está praticando o crime. Esse é o limite. A Constituição é muito clara. Liberdade com responsabilidade. Você fala o que você quiser, você se expressa como quiser, mas se você praticar o crime, você vai responder. O limite da liberdade de expressão é a prática de crimes. Se está previsto em crime, se está previsto em lei como crime, você deve ser responsabilizado. Senão, as pessoas poderiam xingar quem quisesse. E aí, uma observação que me parece importante, eu repito sempre, é só nós pegarmos o mundo real e transportarmos para o mundo virtual. Então, eu não posso te xingar, eu não posso te caluniar, não posso te ofender pessoalmente. Por que eu posso fazer isso nas redes sociais? Eu não posso defender golpe militar num palanque. Por que eu posso defender isso nas redes sociais? As redes sociais não são terra sem lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a instrumentalização das Big Techs ficou muito clara no dia 8 de janeiro. Se as Big Techs tivessem alguma autorregulação ou uma regulamentação exterior, teriam contido pelo menos essa profusão
de tentativa golpista por parte das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal também tem, e certamente em 2024 nós julgaremos isso, julgar as limitações e as responsabilidades das redes sociais, para evitar que sejam instrumentalizadas. Esse me parece o papel mais importante a curto prazo do Supremo Tribunal Federal, o julgamento dessas ações, para evitar a instrumentalização das redes sociais nessa tentativa de golpe. Independentemente de partidos, ideologias, houve uma união muito grande do Executivo, do Legislativo, Câmara e Senado Federal, e do Poder Judiciário via Supremo Tribunal Federal, naquele momento chefiado pela ministra Rosa Weber, nossa presidente, para mostrar que o Brasil tem instituições fortes e que a Constituição seria seguida. Ao longo desse ano, nós fizemos a instrução de todos os casos mais graves, já há 26 condenações, já há mais 30 ações penais já com data marcada para julgamento, começaram agora, até fevereiro, e até meados de abril nós vamos julgar todos os mais de 230 dos casos graves, demonstrando que a estabilidade política permanece institucional e aqueles que praticaram crimes vão ser responsabilizados. Isso é o mais importante, mostrar que quem tentou o golpe vai ser responsabilizado, nós não vamos admitir de forma alguma qualquer interrupção ou ataque à democracia. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer, porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos, isso é crime também. Eu fui comunicado pela Presidência da República e pela Presidência do Senado que haverá um evento dia 8 no Senado Federal, exatamente para relembrar que dia 8 o Brasil mostrou que as instituições são fortes e resistiu a uma tentativa de golpe. Eu estarei aqui em Brasília nesse evento mostrando a força das instituições brasileiras. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senhores sabatinados, eminente senhor Paulo Gonet, Flávio Dino, senador Flávio Dino, ministro Flávio Dino. Bom, primeiro, dizer a Vossas Excelências que é uma responsabilidade muito grande, e eu fiz questão de ser o primeiro a falar, até para que fique claro qual é o nosso sentimento, de que forma nós estamos enxergando esse processo que hoje estamos todos submetidos. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Ouvi as falas iniciais dos senhores, e bem como dos relatores, e para mim está muito claro que existem boas intenções. Mas de boas intenções, senhores, o inferno está repleto. E por isso me permita fazer algumas ponderações. Me dirigirei inicialmente ao eminente procurador Paulo Gonet. Perguntaria a Vossa Excelência, né, qual seria o papel que Vossa Excelência vai ter como chefe da Procuradoria, né, como Procurador-Geral, diante das reiteradas, eu diria, ações do Supremo Tribunal Federal, notadamente na questão do inquérito da fake news, que impede a forma e a ação do Ministério Público, que deveria ser o autor daquela ação. Né? Não toma conhecimento das manifestações do Ministério Público Federal. Perguntaria a Vossa Excelência também em relação à liberdade de expressão e censura. Né, por ocasião das eleições no segundo turno,
uma decisão daquele tribunal, inclusive com uma frase célebre da ministra Carmen Lúcia, né, que a censura prévia poderia ser veneno ou remédio, né, e dessa forma se votou para se impedir que um documentário fosse publicizado sem sequer conhecer o conteúdo daquele documentário, se esse tipo de agressão à Constituição e aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro vão ser permitidos por Vossa Excelência no exercício da atividade como Procurador da República. Dito isso, uma rápida contextualização, me dirigindo agora aos senhores, os dois, dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, a exemplo de outras crises que ocorreram em tempos pretéritos. E mais do que nunca é necessário que nós tenhamos o espírito da pacificação, da conciliação, do entendimento que é absolutamente necessário conviver com opiniões divergentes, com pessoas que pensam de forma contrária ao que nós professamos e que temos como visão de mundo. Nós estamos aí com uma situação em que claramente é uma hipertrofia de um poder sobre o outro, e falo do judiciário sobre o legislativo. Eu ouvi aqui frases do eminente senador e ministro, candidato ao Supremo Tribunal Federal, como harmonia de poderes, separação de poderes, garantia de direitos, liberdade de expressão, presunção de inocência. Frases todas elas amparadas na nossa Constituição Federal. Eu perguntaria ao eminente sabatinado Flávio Dino, e faria anteriormente aqui um preâmbulo, na minha opinião, exigem, além da questão que foi colocada, qualidades essenciais para ser magistrado, para ser ministro. Não só a ilibada reputação e notório saber, mas uma manifestação técnica nos autos do processo. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmaras, apenas 4 foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, ou o condutor, ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Não obstante, Vossa Excelência foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento, de que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combatidas como tal. Vossa Excelência não teve o mesmo posicionamento por ocasião da questão da Alesp, por exemplo, recente, ou da depredação que ocorreu em 2017, né, na esplanada do Ministério, quando vários prédios foram depredados. Então, eu acho que é uma qualidade que Vossa Excelência demonstra ter dificuldade de possuir. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A questão da inércia por provocação nos termos da lei. O judiciário deve ser inerte. E nós estamos passando por um momento em que há mais de 5 anos nós temos um processo aberto, um inquérito aberto de ofício, onde o juiz que preside, inclusive, é parte do processo, né? Designa as autoridades policiais, né? Então, esse é um problema que eu acho que Vossa Excelência vai se debruçar caso chegue ao Supremo Tribunal Federal, conversando com os pares de Vossa Excelência, se essa situação, que é uma situação excepcional, ou deveria ser, deve continuar a ser banalizada e observada como se fosse uma coisa comum, né? Então, qual é a posição que Vossa Excelência vai tomar em relação a esse caso? E lembrando que foi dito na época que era uma forma do tribunal se defender das agressões que eram feitas contra a democracia. Muito bem. Se existia essa ameaça, ela foi, teoricamente, suprimida com o resultado das eleições. Nós já estamos há 1 ano das eleições e essa situação perdura e não vejo o horizonte próximo de término, de restabelecimento dessa normalidade democrática tão sonhada por todos nós e preconizada pelos fundamentos que Vossa Excelência, inclusive, fez questão de frisar. A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio de um magistrado. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big 30, que foram, inclusive, publicizados, utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi, no mínimo, grosseiro, né, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça.
fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né, com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e, a partir daquele momento, seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo, para Vossa Excelência, é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A cordialidade. Acho que todo magistrado tem que ser cordial com as partes, independente das culpas que, porventura, serão provadas. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência disse, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. Em relação, eminente senador e ministro da Justiça, a questão do ativismo político. E aí eu peço uma especial atenção a Vossa Excelência. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita no Congresso da UNE, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na UNE. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende um espectro ideológico e participou, pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda, quando no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil: redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos? São legislativos? A justiça deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se no poder político que rivaliza com o executivo e com o legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. Por fim, eminente Sabatinado, eu espero que Vossa Excelência, ao responder aos questionamentos que faço, leve em consideração, para concluir, leve em consideração que essa sabatina, que Vossa Excelência deixou claro, iria responder sobre aspectos técnicos e não políticos, tem que levar em consideração que Vossa Excelência, caso aprovado, terá mais de 20 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. E as ações que Vossa Excelência vai perpetrar lá no Supremo Tribunal Federal vão influir e impactar diretamente a sociedade brasileira. Então, é justo que nós tenhamos, de Vossa Excelência, respostas claras a respeito desses questionamentos, para que nós tenhamos também
qual é a nossa expectativa de como Vossa Excelência vai se comportar como ministro. Porque o discurso que Vossa Excelência faz, eu quero reiterar, eu concordo com ele, com as premissas que a Constituição aqui nos respalda. Mas a prática de Vossa Excelência como ministro da Justiça, recentemente, não vou adentrar no passado, mas como ministro da Justiça, que precisa ser alguém que tem equilíbrio. Vossa Excelência, infelizmente, demonstrou o contrário. Agradeço a Vossa Excelência. Indicado Flávio Dino. Bom, em primeiro lugar, quero reiterar que as imagens que foram aludidas foram entregues à CPI. Eu tenho os ofícios aqui. É claro que há um contrato que não foi celebrado por mim, foi celebrado em 2018, e eu não era ministro, que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro, inclusive as do Ministério da Justiça. Houve 2 ou 3 ofícios encaminhando isso à CPI, estão lá 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, em nenhum momento. Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento. Ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. 7 meses depois, é claro que não já havia essas imagens internas inúteis de corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas. Então, todas as imagens foram entregues à CPI. Em relação a casos concretos, como disse o doutor Gonet, é claro que eu não posso me pronunciar, porque isso decorreria impedimento ou suspeição. Então, sobre o inquérito que lá tramita, evidentemente, eu vou me pronunciar no momento próprio nos autos, e não agora, antecipadamente, porque isso quebraria os deveres de imparcialidade inerentes ao exercício da magistratura. Em relação a Big Techs, a situação ali, infelizmente, houve uma edição, era de ameaça à vida de crianças. Havia 8 perfis na internet com o nome do assassino das crianças de Suzano. Era esse o fato. E nós pedimos à empresa que retirasse, porque isso é apologia de fato criminoso. Aquela fala minha indignada, justamente indignada, de pai, é de que a empresa respondeu que não tiraria, porque considerava que, à luz dos termos de uso e da liberdade de expressão, ter um perfil de um homicida na internet não é apologia do homicídio. E claro que a minha resposta foi aquela: esse é o fato. Não era, portanto, nada desvinculado do cumprimento dos meus deveres de zelar pela vida das crianças, na medida em que é abjeto que haja perfis de um assassino no ar. Então, esse foi o contexto, e o doutor Gonet, com seu brilhantismo, dissertou sobre os parâmetros doutrinários acerca da liberdade de expressão, que ali disse. Ora, se existe um crime de calúnia, difamação, injúria, incitação à prática criminosa, apologia de fato criminoso, racismo, tudo isso está votado pelo Congresso Nacional. Então, é claro que há uma fronteira da liberdade de expressão, como o doutor Gonet disse. A liberdade de expressão não alberga, não protege calúnia, não protege ameaçar a vida de crianças, não protege racismo. Foi isso que eu ali disse e aqui reitero. Sobre comparecimento ao Senado e à Câmara. Senador, eu compareci aqui 8 vezes. Tenho certeza que sou o recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. Atendi as que foram possíveis. Ainda assim, aqui estive durante 29 horas e 30 minutos. A minha presença na Câmara, no Senado, nesse ano, completou 29 horas e 30 minutos de atendimento a convocações e convites. Isso, claro, é uma prova de respeito às casas parlamentares. E, finalmente, sobre
o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios, e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não, não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite, e eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. 3 dias antes, foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados 3 dias antes da visita. Então, esses foram os fatos. É claro que ali compareci, considero que é dever do cargo atender a todos os convites que venham da sociedade, assim como eu reúno com empresários. É claro que eu atendo convites das pessoas mais pobres também, e fiz isso a minha vida inteira, e fiz com total segurança a minha integridade física, até porque ali está a minha esposa, e nós temos filhos, e claro que eu não compareceria sem segurança. E, portanto, essa é a prova, e eu me faço acompanhar aqui sempre de provas documentais que lastreiam as afirmações que tenho aqui feito. Senador Rogério Marinho, para a réplica. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro agradeço as respostas, mas eu faço um questionamento. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.